Nós queremos agora convidar o senhor Wilson Eduardo Francischi, gerente comercial da empresa Dínamo, para falar sobre o tema DHM4, resultados e economias alcançadas. Bom dia, pessoal. Eu sou o Wilson, da empresa Dínamo Automação. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o nosso sistema DHMA, conhecido muito como sistema Dínamo, tá? Ele é o sistema de controle de flutuação do rolo superior da moenda. Tá melhor agora o som? Melhorou? Então, assim, só para a gente passar um pouquinho. Eu vi aqui nas palestras, por exemplo, o Cristiano falou sobre a importância de uma série de controles na moenda. Por que a gente fala que é importante investir na automação do sistema hidráulico de moendas? Se a gente olhar uma moenda, 90% da força que a moenda faz para compactar a cana e, portanto, para extrair o caldo, vem do sistema hidráulico. Então, assim, qualquer variação que eu tiver ali impacta muito no resultado da usina. Então, nessa conta, que a gente fala, vamos automatizar esse processo que a gente consegue uma estabilidade melhor do processo. Só colocando aqui rapidinho o sistema, a maioria do pessoal aqui acho que já ouviu falar, já conhece o nosso sistema. Então, só para explicar rapidinho, o sistema, o que ele faz? Nós temos um único sistema do mercado que controla o equilíbrio das forças sobre o sistema hidráulico, tá? sobre o rolo superior da moenda. Se eu olhar o sistema bem resumidamente, o que ele faz? Ele faz 3 ações principais. A primeira ação, eu garanto que cada cabeçote meu está dentro do intervalo de pressão máxima e mínima. Por que isso é importante? Se eu cair com a pressão muito baixa no cabeçote, eu vou ter problemas de falta de pressão, consequente perda de extração. Se eu colocar muita pressão, eu não vou ter necessariamente um ganho de extração, mas eu vou ter um esforço mecânico excessivo que vai me gerar problemas. Segundo ponto, eu mantenho uma pressão em média sobre o rolo, a pressão de projeto. Muitos aqui, o pessoal fala muito em PHE, né? Quando a gente fala em manter a pressão na pressão de projeto, eu estou falando que eu vou manter o PHE da moenda do valor que foi projetado. Só para a gente entender um comparativo, tá? Um sistema convencional, o pessoal fala normalmente uma tolerância de mais ou menos 10% ali para manter a pressão. No automático, a gente fala normalmente em mais ou menos 3% de tolerância no sistema. Ou seja, eu estou muito mais próximo do PHE. Essa estabilidade me dá um resultado melhor de extração no final. E, finalmente, o sistema faz o que ele se tornou famoso, que é nivelar o rolo superior. Como que ele faz isso? Eu ponho mais pressão do lado que eu estou precisando e eu tiro pressão do lado que eu estou com menor deslocamento para que ele mantenha o rolo nivelado, sempre respeitando as 2 condições anteriores, tá? Só para a gente ter um exemplo aqui, isso aqui é um gráfico. Isso aqui é um gráfico que a gente pegou de um cliente, tá? Só um segundo, pessoal, desculpa. Nesse momento aqui, a gente colocou o sistema em automático. Vocês podem ver que antes as flutuações estavam bem distantes uma da outra. Colocamos o sistema em automático, percebam que a flutuação ficou muito próxima. Então, aqui o que ele fez? Ele corrigiu a pressão, tá? A pressão estava próxima já do set point, ele se assustou e ele colocou o sistema com os rolos equilibrados, com o rolo superior equilibrado. Tá, o que a gente ganha? Bom, só para falar rapidinho, desculpa, quais são os componentes do sistema? Então, a primeira coisa que vai no sistema hidráulico, o sistema hidráulico convencional, que a usina já tem, a unidade hidráulica, tá? Que a gente precisa colocar uma unidade hidráulica automática para o sistema, o painel com as válvulas automáticas e transmissores de pressão. Aqui só para mostrar que hoje a gente integra a parte automática do sistema no sistema convencional. Era uma dúvida que o pessoal tinha muito assim, eu preciso trocar o sistema hidráulico inteiro? Não, não. Você pode integrar a parte de automação no seu sistema hidráulico convencional. O transmissor de posição, afinal, se eu estou fazendo um sistema para controlar deslocamento, para controlar a posição do rolo superior, esse cara é o coração do meu sistema, eu preciso estar com ele muito confiável funcionando. A parte de PLC e automação, tá? Que hoje a gente trabalha tentando usar o que é padrão do cliente. O cliente trabalha com PLC Siemens na moenda, a gente faz o nosso programa no PLC Siemens. O cliente trabalha com Rockwell, fazemos com Rockwell e assim por diante. Agora eu vou falar um pouquinho dos resultados do sistema hidráulico em si, tá? Então, só para a gente entender aqui, esses dados são uma média do que a gente escuta dos clientes, tá? Por exemplo, aumento de extração
da ordem de 0,2%, nós estamos falando aí. Só como curiosidade, em 2009 a gente fez um estudo na Alta Mogiana em conjunto com a Fermentec, e lá nesse estudo apontou uma melhora de 0,5% na extração, tá? Recentemente a gente partiu um sistema no Mato Grosso do Sul, de uma usina que tem o NIR online, e no momento que a gente colocou o sistema em automático, a POL dele caiu ali de uma média de 1,8 para 1,4. Isso assim, a gente via no gráfico que colocou o sistema, imediatamente ele começou a afetar a POL. Redução de temperatura de mancal, tá? Pelo menos 1,5 grau abaixo, porque o sistema trabalha nivelado, trabalha mais estável. Redução do consumo de energia. A gente tem falado muito hoje, tem se ouvido muito sobre usina verde, sobre sustentabilidade. E eu li ainda tem uns 15 dias um artigo da FAPESP falando que é impossível a gente atingir sustentabilidade, atingir as metas de meio ambiente, se a gente não trabalhar com eficiência energética e com economia de energia. O sistema DHMA, ele ajuda aqui, numa conta que a gente tem com alguns clientes, em torno de 5% de redução do consumo de energia da moenda, tá? Outro ponto importante aqui, a gente começou o evento com a palestra da Gislaine falando muito em segurança. Quem tem um sistema hidráulico automático hoje, tem um reporte de 0 acidentes com o sistema hidráulico. E só para a gente destacar um pouquinho a importância disso, vamos lembrar do seguinte, as pressões que eu tenho na moenda são as maiores pressões da usina. Então, assim, todo esse relato que a gente tem de acidente com o sistema hidráulico são relatos muito graves. Então, quando a gente fala em 0 acidente, é um número que dá muito orgulho para a gente, tá? Um outro número interessante aqui, tempo de parada e carregamento do sistema. Quando a moenda para com cana, o sistema DHMA, ele automaticamente descarrega os cabeçotes e quando ela não tem mais cana, ele carrega sozinho. Isso aqui a gente reduz o tempo de parada de uma usina em torno de 50%. Agora imagina assim, tem usinas que eu conversei que falam que eles param carregado uma vez por mês, uma vez por semana. Imagina quem para uma vez por semana, reduzir esse tempo em 50%. Vamos falar aí, numa conta bem simplificada, que a pessoa ganha 15 a 20 minutos por semana. Ao longo da safra, quanto isso significa de disponibilidade a mais de moenda? Redução de consumo de lubrificante, estamos falando aí em torno de 24%, e redução de quebra em virtude de desnivelamento, que é um número muito importante, é o número que o pessoal mais chama atenção para o sistema. 97%, tá? Isso aqui são dados, inclusive, que a gente traz do pessoal da Boa Vista, lá da São Martinho Boa Vista, que eles comentaram com a gente, que com o sistema, essa foi a redução que eles tiveram, entre eventos relacionados à quebra de flange e parafuso, tá? Eles caíram de 30 para 2 eventos, desculpa. Então, só continuando aqui, a gente falou do monte de benefício. Mas quanto tempo um sistema desse paga? Quanto paga o investimento? Normalmente, o que os clientes reportam para a gente é um período de payback inferior a 1 ano no sistema, tá? Até a gente tem uma planilha aqui que eu posso ajudar, se algum cliente quiser conversar, quiser entender um pouco melhor esse número, que a gente pode ajudar a mostrar esse cálculo do payback. Só continuando, existem alguns fatores que a gente sabe que dá resultado, mas que são muito difíceis de mensurar. O que é isso? Redução de gasto de manutenção. Então, assim, para a gente poder entender um pouco melhor isso, eu achei didático fazer um comparativo com um carro. Então, por exemplo, quando a gente tem um carro desalinhado, o que isso vai causar de problema para a gente? A gente vai ter desgaste de pneu, aumento do consumo de combustível, aumento de risco de quebra. A mesma coisa com o rolo de moenda. Nós estamos falando de um carro que pesa 1 tonelada e que tem uma série de problemas por desalinhamento. Imagina um eixo de moenda que está com uma força aplicada de 400 toneladas, algumas vezes 300 toneladas. Qualquer desalinhamento aqui dá muito problema. O que a gente vê muito de problema por desalinhamento? Aumento do consumo de lubrificante, aumento de temperatura, maior desgaste mecânico, especialmente casquilho, tá? A gente tem relatos de cliente que só com o que ele economizou de casquilho, ele pagou o investimento no sistema. Maior risco de quebra, maior consumo de energia, é a mesma conta do carro. Se eu estou com o carro desalinhado, eu gasto mais energia. Se eu estou com o meu eixo desalinhado, eu concentro esforços onde eu não deveria concentrar, isso me gera um maior consumo de energia. Um outro ponto muito importante para ter atenção é o consumo. O pessoal tem muito a cultura, vamos falar assim, de falar, eu vou aumentar minha pressão hidráulica e com isso eu vou conseguir mais desempenho. Eu vou conseguir mais extração, e não necessariamente. A gente tem muitos casos que você aumenta a pressão e não muda a extração do sistema. Eu só vou ter maior consumo de energia, maior esforço mecânico, maior risco de quebra, maior desgaste e não vou ter mais extração. Então, por isso que é importante a gente trabalhar em cima do PHE projetado. Aqui só colocando rapidinho, né, que eu falei, redução de manutenção, redução de pico de torque, de gasto de manutenção, maior disponibilidade de moenda. Agora vamos trazer um ponto importante.
pessoal tem falado muito sobre redução de gastos de manutenção, o que fazer para reduzir manutenção, como reduzir o esforço com mão de obra. O que a gente está fazendo dentro do sistema hidráulico para isso? Tradicionalmente, todas as usinas, né, entre safra, eles têm que desmontar o sistema hidráulico, colocar em cima de um caminhão e mandar para um fornecedor. Qual que é o problema disso? Eu tenho que fazer, desmonta o sistema da usina, transporta para o cliente, transporta para o fornecedor, faz manutenção, gera esse complemento, transporta isso de volta. É mais tempo da equipe de gestão gerenciando esse processo, alinhando isso aqui junto com várias outras demandas. O que a gente está fazendo de diferente agora para ajudar as usinas? A gente está trocando aquela manutenção preventiva por uma manutenção preditiva no sistema, tá? Eu não estou mais na entre safra tendo que desmontar todo o sistema. Durante a safra, a gente está acompanhando o sistema. Por que isso? Chega na entre safra, não há necessidade de desmontar o sistema hidráulico e mandar para fora todo ano. Com os dados que a gente tem durante o ano, aqui eu estou pegando alguns exemplos do nosso aplicativo, com os dados que eu tenho durante a safra, a gente sabe o que vai acontecer com o sistema. Então, durante a safra eu tenho condição de saber, uma bomba sua está ruim, ou a qualidade do seu óleo. Então, só por exemplo aqui, o sistema hoje, a versão 4.0 do sistema, ela realiza autoteste nas bombas. Então, eu tenho um histórico de como está se comportando a minha bomba. Então, eu consigo predizer se essa bomba tende a apresentar um problema no curto prazo ou não. Eu não preciso mais tirar essa bomba, desmontar, inspecionar ela, colocar numa bancada de teste para ter essa informação. Eu tenho ela online. Outro ponto, eu estou acompanhando em tempo real pressão e deslocamento do sistema. A gente estava até discutindo agora mais cedo ali com um cliente, uma situação de um terno que aparentemente o cabeçote está travado. Como que a gente chegou nessa situação? Olhando online o gráfico do sistema. A gente percebe que das flutuações ele parou de movimentar e o outro lado continua movimentando. Isso é um comportamento muito típico de cabeçote travado, tá? Acompanhando a qualidade do óleo, tá, gente? Existe uma série de estudos aí, com quem você conversar que trabalha com lubrificante, com filtro, vai trazer um número muito próximo. De 80% a 84% dos problemas em sistemas hidráulicos vem da má qualidade do óleo. Aqui, eu estou falando que eu estou monitorando a temperatura do óleo, estou monitorando umidade, estou monitorando sujidade dos filtros 24 horas por dia. Então a gente consegue ao longo da safra garantir que esse óleo ficou bom o ano inteiro. Porque não adianta eu passar uma safra inteira com óleo ruim, às vésperas entre safra eu troco o óleo e achar que isso vai resolver a situação do sistema, não vai. Então aqui a gente acompanha o ano inteiro para saber, acabou a safra, o que a gente precisa fazer? Então, o que é a ideia? Qual que é o futuro do sistema hidráulico? O que a gente entende disso? Uma redução dos gastos direto, tá? Porque eu não preciso fazer toda aquela manutenção preventiva, gastos indiretos, eu não tenho que me preocupar com transporte, com frete, com gestão desse equipamento. Uma maior previsibilidade do sistema, porque eu estou acompanhando todas as variáveis importantes dele ao longo do ano, então eu sei como que ele está atuando. Uma redução dos gastos com manutenção em outras partes da moenda, tá? Como a gente falou, foi citado aqui mais cedo. Se o meu rolo superior está estável, eu estou na pressão de projeto, o sistema dura mais. Não é o sistema hidráulico que dura mais, a moenda dura mais. Porque eu não tenho excesso de esforço, eu tenho uma lubrificação adequada, meus mancais trabalham na temperatura mais baixa. Então, assim, isso aqui ajuda a não quebrar um parafuso de flange, isso aqui ajuda a não ter um problema no redutor por excesso de esforço que a gente viu acontecer em alguns clientes recentemente. Redução no consumo de energia, redução no consumo de lubrificante. Eu estou com 2 clientes analisando a situação do sistema, avaliando o sistema como uma forma de reduzir o consumo de energia, porque senão ele teria que repotenciar um terno, isso aqui já garante ele. E um melhor desempenho da moenda de uma forma geral, tá? Trabalhando no ponto ótimo dele, você consegue uma melhor adestração. E a gente teve até um caso, só concluindo rapidinho aqui, de um cliente que estava com uma pressão muito alta e isso estava gerando outras dificuldades na moenda. Ele abaixou um pouco a pressão graças ao nosso sistema e a moenda dele melhorou a extração. Só para concluir um pouquinho aqui, para falar do sistema. Hoje nós temos o sistema instalado em mais de 70 usinas, isso são mais de 350 ternos com o nosso sistema, tá? O primeiro sistema foi instalado na Raiz em Leme em 2006. Aqui são alguns clientes que atendem que tem o nosso sistema. Só para falar um pouquinho da gente, tá? A Dynamo nasceu em 2006 basicamente para trabalhar com esse sistema hidráulico. Hoje temos outros produtos, mas nós começamos dentro da Tectrol em 96. A Tectrol fica em Londrina, é um distribuidor da Bosch, X-Holt, Emerson e algumas outras empresas. O que mais que a gente faz? Além do sistema hidráulico, que hoje é o nosso carro-chefe, a gente também está trabalhando com sistema de lubrificação de mancais com triplo monitoramento, sistema de ajuste automático de pente, alinhador de ceras automáticos, e estamos em fase de conclusão do primeiro AMR. AMR, para quem não sabe, é aqueles robozinhos autônomos que levam carga, que a gente vê muito em armazém da Amazon, do AliExpress. Nós estamos em fase de teste em campo
do primeiro AMR 100% feito no Brasil, tá? Aqui alguns clientes nossos fora de usina. Gente, tá aqui o meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está na mesa 11 ali no começo. Muito obrigado pela atenção de todos, bom evento.